Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tá começando mais um podcast pra vocês. Uma pela outra. Aqui eu, Amanda, vos E falo. aqui eu, Eliane. Como vão, gente? Boa tarde. Como diz Amanda, boa tarde, bom dia e boa noite. Gente, nós resolvemos fazer alguns episódios sobre religiões. Isso mesmo. E nós escolhemos uma primeira para começar com chave de ouro. Claro, com certeza. Nós escolhemos a religião de matriz africana. Logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gente, esse é o Babalorixá Marcelo de Xangô. Isso mesmo. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer participar desse podcast com vocês. Muito É um obrigada. prazer falar da religião, que é aquilo que eu amo, aquilo que eu respiro. Xangô e Orixá é minha vida. E a gente sabe que é uma religião tão mal falada, uma Sim, religião muito mal tão falada. cheia de mitos, tão cheia de falta de entendimento das pessoas. Muito mal vista, né? Um preconceito danado. Muito. Então levar esse conhecimento é muito prazeroso pra mim. Ai, que Muito bom que bom. você aceitou. Muito obrigada. Imagina. É um bom, prazer. né? É bom a gente falar porque realmente as pessoas têm muito preconceito, mas é por algo que elas não entendem. Eu não posso simplesmente virar e dizer que eu entendo, porque eu realmente não entendo. Eu sou curiosa. E quando eu sou curiosa, eu pergunto, né? Mas eu vou até dizer uma coisa pra vocês, né? Você falou no começo, vamos falar de religião de matriz afro-brasileira, né? Isso. E aí vocês são duas pessoas afrodescendentes. Somos. E que fala que são curiosas, você vê. A própria pessoa afro, ela não tem curiosidade de saber as suas raízes. Porque o candomblé, ela é a raiz negra. Sim. Ela é a raiz afro, Sim. né? Quando o negro veio para o Brasil ali, ele trouxe a cultura do candomblé. Sim. Né? E hoje você não vê dentro da casa de candomblé ou dentro do terreiro de Umbanda pessoas negras. Eu ia É falar muito sobre difícil isso, de porque ver. que nem a gente já foi na casa dele, já frequentamos, visitamos lá e eu achei super curioso porque a maioria dos seus filhos de santo são brancos. Eu fiquei, Sim. cadê as pessoas pretinhas? Na Aí, quando verdade, você é fala uma falta de religião procura, de né? eu matriz acho. afro-brasileira, e Isso. você fala, cadê o povo afro, né? Sim. Cadê esse povo que honra a sua raiz, que honra a sua terra A sua mãe, descendência. a sua descendência. Sim. E é o contrário. E você vê, quando se fala em discriminação religiosa, as pessoas afro são as que mais discriminam a própria religião, acredito. É mesmo? Curioso isso, eu não sabia Muito desse curioso. fato. Tanto que você vai numa igreja evangélica, você vê muita gente afro, muita gente negra, na igreja evangélica. Ou até na igreja católica, que historicamente, os professores, Sim. além de Pai de Santos, professor de História e Filosofia, né, foi ali o branco que açoitou, foi o branco que levou pro tronco, foi o branco que maltratou, foi a igreja católica que mais queimou, que fez, que aconteceu. E hoje, né, 500 anos depois aí, tá todo mundo lá aonde maltratou seus irmãos, aonde levou seu irmão pro tronco, aonde fez tudo. Você tá me entendendo? Eu acho que é falta de conhecimento da história. Com certeza. Eu você acredito tá me que entendendo? seja. Porque se fosse numa igreja budista, se fosse em qualquer outra religião, mas encontrar um irmão negro dentro de uma igreja católica, especialmente, é contradizer sua história. Porque você vai estudar história, quem mandava os negros para o tronco? Quem queimava os negros como bruxos, como, né, feiticeiros? Quem que eram? Os padres, gente. Verdade. E hoje, tá todo mundo lá. Você tá me entendendo? E maldizendo a crença que os seus descendentes trouxeram pro Brasil. Porque o candomblé, ele veio com o negro. Ele veio da África. Se não fosse o negro, se não fosse a África, nós não teríamos candomblé aqui no Brasil. Tá? Sim. E quando eu falo candomblé, porque a Umbanda veio muito depois, né? O candomblé ele veio junto com o negro, ele veio lá no navio negreiro, né? Os escravos trouxeram seus orixás, os seus otários de orixá dentro do navio. Sim, e hoje nós vemos a história, né? E nós vemos que hoje, na África, não sei porque a África é enorme, mas uma parte da África, na maioria deles, são muçulmanos. Sim. São, acho que, 2% da população
que são dessa religião em si. São muito pouco. Então, aqui no Brasil e alguns outros países, são onde tem mais concentração de pessoas da própria religião. E veio de lá. Sim. Mas é uma população 90% branca. Sim. Você tá me entendendo? Sim. Então, é até estranho falar uma religião de matriz afro-brasileira. Né? Acho que deveria de mudar isso, Deveria na mudar, verdade. porque Afro, infelizmente, é só descendência. Sim. Acredito que é hoje, pelo sim. começo, né? Pelo começo. Então, por isso seja dita essa fala, né? Isso mesmo. Porque veio com negro, mas isso. hoje 10%, se não for menos, tá? Eu acho que na minha casa, falando na minha casa, hoje eu tenho 100 filhos de santo, eu acho que eu devo ter 3 pessoas negras, então eu coloquei Nossa. 3%. Não, nem 3%, menos, porque de todo esse povo todo, umas 100 pessoas, só 3? Daria 3%. Acho que 1% ali, né? Bem pouco mesmo. São bem poucos. E a Amanda já havia falado isso comigo já Já. antes, que realmente não vemos pessoas negras. Na verdade, Que é muito eu, raro. assim, como a gente começa a ver algumas coisas no Instagram, então, se você vê algo que te interessa, eu acho que por 10 segundos que você olha lá, você achou aquilo interessante, então começa a aparecer muito sobre aquele assunto pra você. E aí, pra mim, apareceu muito sobre terreiros de vários lugares. E aí eu tava olhando, eu falei, ué, tem tanta gente branca, pouca gente negra, é engraçado isso. E não é só em um lugar, né? Tipo, que eu tava vendo, eram terreiros de vários lugares. Sim. E eu acho que a maior população, assim, de pessoas pretas, acho que é na Bahia. Da religião, acho que é na Bahia. Na Bahia. Acredito eu, né? Olha, eu estive na Bahia há 3 anos atrás, em Salvador. E mesmo assim, dentro dos terreiros não é tudo isso. Claro que é bem mesmo? maior do que aqui em São Sim, Paulo. sim. Porque vai a população negra lá, Você vê, né? na verdade, ali a população negra vendendo acarajé, aquela parte mito, né? O mito da religião, né? As baianas da rua vendendo cocada. Mas isso não quer dizer que eles Mas sejam da religião em dentro si da religião, também. eu estive lá no Axé Cantuá, né? O Axé Cantóis mais antigo, estive lá no Axé Casa Branca, estive lá no Axé Uxumaré, e também dentro desses axés, vamos colocar 40% de população negra. Mas mesmo em Salvador, você vê muito essa questão do comércio, né, feito pelos negros envolvendo a religião. sim. Né? Então eles vendendo a fitinha do Bonfim, né, vendendo a cocada, mas muito mais o lado comercial. Se você vai nas casas de candomblé raiz, matriz, você também não vê tanto assim a população negra. Mas isso é muito estranho. Sim. Eu É acho. interessante, né, levantar Estranho esse e fato. triste. Triste, Né? com É triste. certeza. Porque- Eu acho que é por questão do preconceito, a pessoa não querer passar por isso também. Não entende, mas acho que a questão de sempre tivemos aquela coisa de preto, tem que ser pobre, tem que ser favelado, tem que ser macumbeiro, como falo. Gente, macumba é um instrumento musical, pra quem não sabe, tá? Sim. Só pra vocês entenderem. Mas eu acho que, eu falo muito isso em casa mesmo, eu acho que o próprio negro tem esse preconceito, né? Todo negro tinha que ser pobre, favelado e macumbeiro. Então, eu tenho que sair pelo menos de um estigma. Macumbeiro não você. Você tá me entendendo? Quero sair o meu estigma que eu quero sair é de não ser estudada, de uma pessoa que não vai atrás do que quer e que, eu faço faculdade pública. Então, quando o povo fala, mas não tem dinheiro, gente, é pública, tá lá pra todo mundo. Então, assim, eu acho que isso tem que sair da própria pessoa pra mudar tudo isso. Sim. Mas é muito mais fácil sair daquilo que é fácil, né? Da religião. Quer dizer, eu não sim. preciso sair do pobre e do sem estudo. Eu posso sair só da religião, né? Então, esse é muito mais fácil, né? Fica muito fácil, mais fácil dizer que realmente. sou evangélico, que é o status, né? E geralmente as igrejas evangélicas são muito finas, muito ricas, né? E hoje, 80% das casas de santo são simples, fundo de quintal, né? A minha casa é um intermediário ali, mas você vê casas de santo que são fundo de quintal, né? Se você pegar lá na Bahia, em outros lugares assim, chão batido, você tá me entendendo? Então, por quê? Eu vou entrar Então no é lugar de chão batido. mais mostrar o poder aquisitivo do que a Sim. questão religiosa. Você chega numa igreja evangélica, vários carros parados, né? Carros do ano, né? Então, é até o status. Então, acho que, infelizmente, nesse ponto, a população afro, a população negra, acho que ela tem um próprio preconceito da sua própria história. Você tá me entendendo? Não é conhecido, né? Não é conhecido também. que nem... eu tive um professor
eu estudei numa escola pública, né? E eu tinha um professor de história lá, ele era maravilhoso. E, assim, ele falava muito sobre a história negra, né? A escravidão, a religião candomblé. Ele sempre falou sobre isso, né? Aí eu tinha um interesse muito grande. Então, eu ficava ali sentada perto dele e ele ia me falando. Ele me falava sobre a Igreja Católica. Ele tinha uma raiva da Igreja Católica. Sim. Mas pela história, pelos fatos, né, que aconteceu ali e tal. Que nem ele... Eu não sabia, mas ele que me explicou sobre quando o navio negreiro vinha... Por que os tubarões mudaram a rota? Porque eles jogavam os corpos ali, jogavam os corpos que as pessoas morriam, né? Não aguentava o trajeto. Morriam, então eles jogavam os corpos. Então os tubarões mudaram a rota. Tinha comida pra eles. Vir junto com os navios. Então aqui não tinha. Ele falou que ali na parte ali no Nordeste não tinha aquilo de tubarão. Eles mudaram as rotas por conta disso. Ele falou sobre o sofrimento, ele falou pra mim, ele mostrava pra mim. Então, eu comecei a ver de outra forma. Caramba, né? Que é isso? Eu falava, me considerava católica, porque minha mãe me batizou na igreja católica, foi tudo aquilo. Então eu falava, eu sou cristã. Mas eu não posso dizer hoje que eu sou uma pessoa cristã. Eu não frequento a igreja. Olha, eu acho que a população afro, ela deveria, no mínimo, eu acho que todo mundo tem um livre-arbítrio de escolher o seu caminho, a sua religião. Mas eu acho que ela, pelo menos, deveria respeitar a cultura de onde veio, né? Eu acho inadmissível uma pessoa afro falar mal do candomblé. Ela pode não querer seguir, ela pode não ter aquilo pra vida dela, mas ela dizer que o candomblé é uma religião do capeta, do satanás, do diabo. Eles que endemonizam, né? Porque eu sempre falo, você que é de outra religião, que traz demônio não é da religião matriz africana. Não existe isso lá. Não existe. Então, como é que você fala que isso é um demônio? Como assim, gente? Eu acho que falta o conhecimento, né? Tá faltando isso. É a falta de conhecimento. O que quando nós decidimos falar de religiões, nós decidimos porque as pessoas falam muito do que não sabem. É aquela coisa de, me contaram. Só que as pessoas contam muitas coisas. Mas eu acho que antes de apontar o dedo, antes de falar, a gente precisa saber daquilo que a gente tá falando. Eu prefiro perguntar do que ouvir o que os outros falam, sabe? Eu nunca fui muito de dar ouvidos ao que as pessoas falam, mas eu gosto de fatos. Então, eu acho que a gente mostrar um pouco da história, porque, claro, não vai dar pra fazer tudo isso em uma hora. Então, mostrar um pouco, pelo menos, do que é a religião, eu acho muito importante, porque assim faz as pessoas procurar saber um pouco mais. Com certeza. Né? Eu acho que a informação tá aí pra todo mundo. Basta a gente ter o interesse de querer saber o que é aquilo, né? Em vez de ficar falando. Então, acho que o primeiro ponto que a gente já levantou aí é as pessoas estudar história, né? E estudar o que foi, como chegou essa religião aqui no Brasil. Sim. Né? Como você falou, o sofrimento, né? E o que eu acho muito legal, assim, o que me encanta muito, é dizer que, mesmo com todo o sofrimento, a maioria nunca renegaram sua fé. A gente tem históricos aí, a gente tem fatos reais de negros que no tronco, e ali falavam assim, renegam o seu Deus, não. Oxalá, Iemanjá, Oxum. Então eles morreram realmente, né? Já tiraram tudo dele, mas né? menos a fé. Você tá me entendendo? Então, alguns, claro, aí tiveram uma falsa, né? Como eu vou dizer, um falso... Fugiu a palavra agora, né? Conversão, tiveram uma falsa conversão, né? Porque tinham que dizer que se converteu para não morrer no tronco, né? Que daí vem o sincretismo religioso, que a gente também entende, que aí entra a Umbanda, né? Aí a gente vai ser do candomblé pra Umbanda. Porque ele começou a falar assim, tá, então eu me converti, eu tenho fé em Santa Bárbara. Mas quem era Santa Bárbara pra ele? Inhaçã. Eu tenho fé em São Jorge. Mas quem era São Jorge? Foi uma troca de nomes, sim, só. Alguns tiveram que trocar os nomes, entendeu? Para conseguir manter essa fé viva. Então, a nossa fé aqui no Brasil, ela só se deu devido ao sincretismo religioso. Que hoje no candomblé é algo até muito mal falado, né? Algumas casas a gente tem que sair do sincretismo, né? São Jorge não é Ogum, São Jerônimo não é Xangô, São Sebastião não é Oxóssi, Santa Bárbara não é Inhaçã.
né? Mas foi esse sincretismo que lá atrás conseguiu manter o candomblé vivo. Né? Porque o negro tinha que fazer o quê? Eu me converti. Então eles pegavam a de Santa Bárbara, tá? Colocavam lá no seu altar, digamos assim, tá? Muitos dentro dessa imagem colocavam o otá. O que é otá? O otá é uma pedra onde é sacralizado ali, e dentro daquela pedra se emana a nossa fé. Então aquela pedra, ela deixa de ser uma pedra natural e vira a simbologia, vira o casamento entre eu e o orixá, né? Então a gente encanta o orixá numa pedra sagrada, numa pedra natural que chama-se de otá ou okutá. Então, muitos deles escondiam o okutá ali dentro daquela imagem. Então, enquanto o senhor achava que ele estava cultuando Santa Bárbara, ele estava cultuando Iaçã, você tá me entendendo? Enquanto estava achando que estava cultuando São Jorge, ele estava cultuando Ogum, você tá me entendendo? Então, o sincretismo religioso, tanto que na minha casa, eu sou muito adepto. Para mim, eu sempre falo, São Jorge vai ser sempre Ogum para mim. Porque é o mesmo fato de respeitar o que a gente começou a falar aqui. Se eu não adianta eu respeitar a ancestralidade, mas também não respeitar os caminhos que a ancestralidade teve para que hoje eu professe a minha fé livremente. E o sincretismo religioso, ele fez e faz parte desse processo, né? Hoje não faz mais que ter liberdade, mas até 100 anos atrás, aí, digamos, aí, ele fez parte. Né? Então, se lá o negro não tivesse tido essa excelente ideia de assimilar Santa Bárbara em Iaçã, São Jorge Ogum, São Sebastião Oxóssi, São Jerônimo a Xangô, Santa Luzia a Euá, São Bartolomeu ao Xumaré, a fé também não tinha chegado até os dias de hoje. Então, o sincretismo religioso também faz parte dessa resistência para que hoje o candomblé existisse. Então, para mim também, eu sei que muitos babalorixás não concordam com essa minha fala, mas para mim também respeitar o sincretismo religioso também é respeitar o meu ancestral. Porque se ele não tivesse feito o sincretismo, o candomblé não estaria hoje. E aí muitos falam assim, mas hoje eu não preciso mais de sincretismo, ficou para trás, lá eles precisaram fazer. Ilusão, mas né? a gente vive uma trajetória, a gente vive uma história. E a história, ela tem que ser respeitada. Ao meu ponto de ver. É uma história muito sofrida, né? Muito sofrida para ser banalizada e mudada a todo momento. Você tá me entendendo? Sim. Assim como eu já vi muita gente falar mal de Pombogira, de Exu. É coisa ruim. Gente, da onde foi que tiraram que é coisa ruim? E por que falam que é coisa ruim? É isso que eu queria entender. Mas aí eu vou mudar, até agora eu vou virar um entrevistador. O que vocês entendem de Pombogira? Quem é Pombogira? Na verdade, eu não entendo muito e sempre quando falam de amor, que ela traz seu amor, que, sei lá, que você alcança algumas coisas que você procura aí, mas eu, de fato, não Mas entendo. aí a gente vai dizer, né, o candomblé, ele não tem entidades, tá? O candomblé, ele é composto por 16 orixás. Exu, Senhor dos Caminhos. É diferente, Ogum, né? Do... sim. Oxóssi, Ossan, Oxumaré, Omulu, Nanã, Iuá, Oxum, Logum Edé, Obá, Xangô, Iemanjá, Oxoguiã e Oxolufã. Então esses são as 16 divindades que compõem o candomblé. O candomblé não tem caboclo, não tem baiana, não tem boiadeiro, não tem Exu, não tem pombagira. Então, orixás, divindades, seres divinos encantados pela natureza. Entidades, veio com a Umbanda, tá? Quem são todas as entidades? Na verdade, foram seres que tiveram vida. Já foram que pessoas, tiveram né? no plano terrestre, que foram pessoas encarnadas. E as pombogiras nada mais são do que as mulheres empoderadas. Aquela mulher que lá atrás, quando a mulher não podia se separar do marido, ela teve coragem de se separar do marido. Quando a mulher não tinha jeito de aprender a ler e escrever, ela foi lá e aprendeu a ler e escrever. Era a mulher à frente do seu tempo. A mulher à frente do seu tempo. Só o que acontecia? Também histórico. O que acontecia com essas mulheres? A maioria era expulsas da casa dos pais, dos maridos, e levada para a zona de baixo meretrício. Ou seja, levada para o bordel. Daí onde vem a fala que toda pombogira é puta, que toda pombogira é não sei o quê. Não. Só que isso é histórico, gente. Toda mulher que era frente da sua época, ou era queimada como bruxa, lá na época da Inquisição. Tá? Ou, se não, vindo um pouquinho mais pra frente, elas eram expulsas de casa, não tinham como sobreviver, e a maioria tinha que ir sim para o cabaré.
Não porque Era o ela que quis, tinha, né? não era Era o que opção. tinha. Não tinha a tal da opção. Não ou tinha. você vai ou você vai. Sim. Né? Só que né, Pombogira é o quê? É amor próprio. Não entendi mais nada. Pombogira não é só aquela que vai buscar o macho casado, como as pessoas pensam. Ai, pelo Ai, amor eu de acho Deus. isso um eu não sei- absurdo. De onde tiraram isso? Porque as pessoas falam em Pombogira, falam assim, Pombogira é aquela que busca o macho casado, né? Pombogira é aquela que faz a mulher querer transar com todos os homens. Não é assim que Ué, as tem pessoas mulheres falam? de outras religiões que fazem isso. Eu acho São engraçado. pombogiras também? Eu acho engraçado que, tipo assim, né? Aí você tá junto com um grupo de pessoas, mulheres. Aí, uma que é mais assim. É mais Mais alegre. dona de si, vamos dizer? Ela é dona de si própria. Aí, alguns homens ficam interessados naquela mulher. E aí as outras falam, tá com a pombogira já, olha lá, ó. Olha lá. É assim, eu acho engraçado Mas isso. essa espiritualidade, Amanda, né? Isso. É Pombogira. O que é Pombogira? É o empoderamento. É a autoestima. É o amor próprio. Você tá me entendendo? eu sou é assim, o seu gente. eu Então eu sou feminino. encarnada. Então você é encarnada. Quando você tem o seu amor próprio, a sua Ah, autoestima. eu tenho. Pombogira é o amor, mas não é esse amor que as pessoas acham que é pegar o homem casado. Sim. Pombogira, acima de tudo, é o amor próprio. É a autoestima. É o seu empoderamento. É o seu lutar pelo aquilo que você almeja, pelo aquilo que você quer. Você não abaixar a cabeça para homem nenhum, para sociedade nenhuma. Gente, eu tô me sentindo a Você Pombogira. tá me entendendo? Igual, assim, eu tava vendo sobre pretos velhos, né? E o preto velho nada mais é do que uma entidade que era um escravo. Todos Então, são assim ou não? Aí a gente tem uma controvérsia, né? Sim. Qual que é a minha... O que eu acredito? Toda e qualquer espiritualidade, elas são ancestrais. Sim. Um exemplo. Se você um dia você frequentar uma casa de Umbanda, aí você é caboclo, né? Se você olhar a sua descendência aí, em algum momento você teve algum parente caboclo lá atrás na sua árvore. Aham. Algum índio, né? Você teve alguém mais lá atrás, por isso que Preto Velho é de mais evolução. Você teve algum ancestral escravo? Sim, Na sua com certeza. Ah, a avó da mãe, né? Você tá me entendendo? A nossa bisavó. Você teve algum ancestral que trabalhou no mar como marinheiro, como pescador, como jangadeiro? O marinheiro. Você teve algum ancestral que trabalhou com o campo, que arava a terra? O boiadeiro. Porque eu acredito que a sua ancestralidade, as suas entidades são seus ancestrais, que estão na sua vida para lhe proteger. Então, o seu baiano, o seu caboclo, o seu boiadeiro, o seu preto velho, a tua cigana, eles são ancestrais da sua vida, tá? Que continuam aí te guiando hoje como espíritos. Tá? E também eles te guiam e fazem uma troca, te guiam e abaixam, digamos assim, incorporam no terreiro para ajudar outras pessoas para a sua evolução espiritual e para deles também. Então, quando você como médium incorpora uma entidade, você está evoluindo também como ser humano. E aquela entidade também. Mas para mim, toda e qualquer entidade sua, ela tem uma ancestralidade familiar. Então, o seu marinheiro, sei lá, seu bisavô, tataravô, ex-avô, que mexia que trabalhava com o mar, que foi um jangadeiro, que foi um pescador, que foi um grande marinheiro. Sim, todos nós temos. né? Isso é história. Sim. Gente, a É nossa só dar uma religião, você estudada. vê que a gente foge. E a Mas gente acaba volta caindo na história. Na história. Você Sim. tá me entendendo? Tudo leva à história, né? Sim. Que seja história formal, ou que seja nossa história pessoal de vida. Você tá me entendendo? É. Ficou até uma fala bonita. Axé. É. Vamos Mas às vamos lá, perguntas, vamos às né? perguntas, A gente tá meninas. aqui falando e não fomos às perguntas. Então, Não, bora mas lá. fala um Bora. pouquinho sobre você, sobre o seu terreiro, Bom, a sua né, história ali. eu É, tem sou essa pergunta o aí. Marcelo. Babalorixá Marcelo, pai Marcelo de Agodô, como muitos me conhecem. E alguns também aqui em São Miguel, eu sou de São Miguel Paulista, tá, gente? Zona Leste de São Paulo. Alguns me conhecem como Marcelo de Padilha. Pai Marcelo de Padilha, que é a entidade que eu amo, a entidade que guia a minha vida. E as pessoas falam isso até com um certo desafeto, e eu amo. Sou Marcelo mesmo? de Maria Padilha, lá no Ida da Maria Padilha, entendeu? Amo ser o Marcelo de Padilha. Mas na verdade sou Marcelo de Xangô, né? Meu orixá é Xangô, inclusive que foi louvado semana passada num grande festejo aqui em casa. Eu tô na religião, eu tenho 41 anos. Na verdade, minha mãe carnal é mãe de santo. Porém, eu fiquei disperso da religião dos meus 12 aos 20 anos, onde eu quase fui padre. Né? Nossa, mesmo? que interessante. Fui coroinha, dei aula de catecismo, de crisma, fui ministro da palavra, então sou conhecedor da Bíblia, tá? Dentro da Igreja Católica.
Mas eu fui pra igreja católica porque, assim, eu sou homossexual, né? Hoje, pai de 2 crianças lindas, eu tenho uma família, uma afetiva. E na época eu não me aceitava. Então, muitas pessoas colocaram na minha cabeça que eu era homossexual porque eu seguia a Pombogira. É mesmo? E eu ali com 12, 13 anos de idade, ainda muito influenciável, com uma fé ainda muito fraca, digamos assim, né? Sem conhecimento. Falei, não, então vou tirar a Pombogira da minha vida, vou pra igreja, né? E não vou dizer que foi ruim, só que eu aprendi que o mesmo Deus que tá lá não é um Deus que castiga, não é um Deus que pune ninguém. Não. Eu aprendi que aquele Deus não ia punir porque eu gostava de um outro homem. Eu aprendi que esse Deus não ia me punir porque eu nasci diferente. Você tá me entendendo? Você acha que é diferente? Eu não acho. Eu acho que não temos nada de diferente. Sim. Mas as pessoas precisam diferente entender da sociedade, isso. na verdade, né? Ah, mas... Porque a sociedade prega, né? Sim, mas, Quando eu falo gente, diferente... é o que a gente sempre fala, que falam da família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira, ao meu ver, Eliane, é uma mãe que cuida sozinha dos filhos. Não é um casal, de maioria, na verdade. A maioria, né? gente, Maioria. a maioria são mulheres que são sozinhas com seus filhos, que trabalham, batalham e que vão atrás. Essa é a família tradicional brasileira que não é o pai, a mãe e os filhos, como todo mundo tem esse costume de falar. Sim. Porque hoje, vamos lá, vamos contar 10 famílias. Das 10, pelo menos 7 só é a mãe cuidando dos filhos sozinha. É isso mesmo. Então, ao meu ver, a maioria que o povo sempre fala, mas a família tradicional brasileira é isso e aquilo, gente, é a mãe sozinha cuidando dos filhos. Verdade. É isso. E por que as pessoas ainda agem desse jeito? E aí eu fui pra igreja, né? Como eu tava dizendo pra você, fiquei um tempo que eu não me arrependo, né? Eu acho que eu conheci ali a Bíblia, eu conheci outros credos. Né? E eu aprendi que Deus é Deus. Você tá me entendendo? Que lá eu chamava de Deus, eu chamo de Oxalá. Mas que Deus é Deus, Deus é uma fé. Tanto que hoje, quando eu jogo meus búzios lá pros meus clientes, eu muito falo assim, procura a igreja, que você vai se dar melhor. Porque eu acredito que Deus é uma força única que nos move. Deus é eu amar meu próximo. Deus é eu não maldizer ninguém. Então cada um encontra Deus de uma forma. Sim. Eu acho que muitos não encontrar Deus no candomblé, onde você passa a noite dependendo da galinha, pegando erva, sujando de dendê. Eu acho que muitos não têm essa disposição. Porque para ser de candomblé, especialmente de Umbanda também, o candomblé é uma religião muito que exige muita dedicação. Né? Nós tivemos a função de Xangô semana passada. Eu fiquei uma semana praticamente dormindo 2, 3 horas por dia, né? Saindo do barracão 2, 3 da manhã, depois andando frango, buscando erva, todo suvo de dendê. Então, nem todo mundo tem essa dedicação, né? Então, você pode encontrar Deus também de outras formas. Sim. Né? Então, Sim. aí eu fiquei na igreja esse tempo, retornei aos 19 anos para Umbanda até então, porque minha mãe é umbandista. Aos 24 anos fiz santo no candomblé. E tô aí até hoje, mas nunca abandonei minha raiz, né, minha Umbanda. Tanto que eu toco com Umbanda todas as quartas-feiras aqui em São Miguel Paulista, Zona Leste. Então, vocês estão assistindo aí, que devem um dia assistir, conhecer a religião, fiquem à vontade. Me segue lá pelo Instagram, Babalorissá, com S, tá, gente? Babalorissá mesmo, com S, _ Marcelo. Que lá tem a agenda da casa, né? As pessoas que estão vendo essa discriminação, que querem conhecer o que era Umbanda, que é o candomblé, pode me seguir lá. Todas as quartas tem gira. Faço atendimento com jogo de búzios, jogo de cartas. Claro que a minha rainha Dona Maria Padilha, né? Então, Desculpa, podem gente. também me seguir lá para saber a minha agenda. Pode me chamar pelo WhatsApp, que é o 11 968 26 9321. 11 968 26 9321. É isso mesmo. Depois o nosso editor coloca lá Isso. tudo bonitinho na descrição pra vocês. Então, aí a gente faz atendimento com jogo de búzios, cartas, que é uma forma aí de direcionar as pessoas que me procuram. Todas as quartas-feiras tem os trabalhos que são totalmente gratuitos, tá, com passes, com atendimentos dentro da Umbanda. Temos um trabalho social também de entregar comida aos irmãos de rua, que a gente que tem pouco, né? Mas tem outro problema aqui no candomblé muito mal falado, né? Que é da imolação de animais. Isso! Ai, sacrificou um animal, coisa satânica, né? Mas aí eu vou dizer, você come frango? Pois é, o que eu ia falar agora. Você come carne? Engraçado porco. que quando comem carne de boi, carne de frango, peixe, não interessa. Ninguém sacrificou nenhum animal pra você comer, né? Só que aí também, meninas, eu vou dizer uma coisa pra você, acho que também existe, infelizmente, também,
o mal falado dentro da própria religião. Tem zeladores que não se põem no seu lugar. Porque na minha casa, tudo que se mata se consome, tá? Então eu mato um frango, tem a parte litúrgica, né? Que fere por orixá, né? Que aqui é o caso. Porém, toda aquela carne é consumida. Eu acho que se já for lá em casa, já comeu estrogonofe de frango? Alguma macumba? Acho que sim. Frango cozidinho? Aquela coxinha que verde lá? É tudo feito com frango que a gente imola os orixás. Então, na minha casa, você não vê aqueles trabalhos também que, infelizmente, algumas pessoas que não têm conhecimento da religião denigrem a nossa fé. Alguns zeladores por aí que pegam um frango e põem na porta da casa dos outros, põem na encruzilhada. Em casa, nós não temos isso. Tudo que se imola o orixá se vira comida, porque isso é a história. Porque o negro, ele fazia o quê? Voltando à história, ele roubava a galinha, né? Porque ele não tinha como comprar. Ou ele entrava no mato e caçava algum bicho. Então ele fazia o quê? Esse bicho que ele caçava, fosse um porco, um javali, uma codorna, enfim. Ele dava ali o egé quer dizer o sangue, que é a vida por orixá, e a carne ele consumia. Você tá me entendendo? O que ele tinha para dar por orixá era o egé, que era a vida. E a carne ele tinha que comer, ele tinha que alimentar a comunidade dele. Então, eu sigo isso na minha casa, né? A gente dá ao orixá o que é de orixá, e essa carne vira comida nos dias de culto, vira coxinha que a gente vende na cantina para ajudar a casa, e também, na parte social, vira toda segunda, falando de 15 em 15, nós fazemos 60, 80 marmitex de frango cozido ou frango assado com arroz, feijão, salada, e levamos aos irmãos de rua, né? Temos também um projeto da Páscoa Solidária. Esse ano foram 100 ovos de Páscoa que a gente doou para as crianças carentes. Vem agora, inclusive, já chegando no mês de outubro, a Festa das Crianças, que eu faço uma linda festa de Cosme Damião, que tem a parte espiritual e a parte social. O ano passado foram 1.500 sacolinhas doadas. 1.500 brinquedos. É muita coisa. Né? Eu coloco o brinquedo na rua, balão pula piscina de bolinha para as crianças da comunidade aqui da Vila União e brincar, que é uma comunidade carente. Né? Então, eu também procuro levar essa questão social para a minha casa de Candomblé. E isso é maravilhoso. Nossa, e porque assim, que nem a gente vê, né? Não é só a parte da religião, tem a parte de caridade também. Isso é muito legal, né? Aí tem aquelas pessoas bestas, quando a gente fala sobre Cosme e Damião, né? Que tem aquelas pessoas que oferecem um doce. Ai, aceita o doce. Aí as mães, eu já vi muitas vezes, não pega que isso daí é oferenda pro demônio. Ai, que isso, gente? É doce, gente! Não quer pegar? Dá pra mim que eu como. Simples assim. É muita besteira. Então, eu acho isso muito doido, assim, porque que nem essa questão de levar comida para as pessoas. Você não escolhe só pessoas que sejam da religião. Não. Então, assim, as pessoas deveriam de pensar um pouco mais antes de falar o que não conhece, o que não sabe. Mas você acredita que até moradores de rua têm as preconceituosas? É mesmo? Às vezes você vem a comida e fala assim, não, essa comida não quer do demônio. Você acredita? Gente, que isso? Já aconteceu várias vezes. E ele tá precisando. Ele está precisando. Incrível isso. Nossa, é incrível. Mas... as pessoas agem de uma maneira que acho que nem elas mesmas entendem. Sim. Né? Porque, gente, um dia se viu, você tá precisando, você tá necessitando. E mesmo assim ainda age dessa forma. Que é esse preconceito. A pessoa não precisa só do alimento, ela precisa do conhecimento também, né? É o que falta demais nesse Brasil velho nosso. Oh, meu Deus. Qual foi o maior desafio nessa sua jornada? Esse maior desafio, eu diria que foi a aceitação. Porque tudo que a gente falou, aceitar tudo isso não é fácil, né? Aceitar esse preconceito que você vai enfrentar, aceitar esses desafios. Ser pai de santo é abdicar, né? Porque o pai de santo, ele é exemplo, né? Então, é uma abdicação de vida muito grande, né? Então, acho que foi uma aceitação. Acho que foi aceitar essa missão. Acho que o maior desafio foi isso. Foi esse princípio de aceitação. Isso que a gente falou. De aceitar o preconceito, de aceitar os desafios, de aceitar tudo aquilo que teria que vir aí, né? A ingratidão das pessoas, você tá me entendendo? Lidar com o ser humano não é fácil. E assim, eu acompanhei minha mãe passando por tudo isso. Então não era uma coisa que eu queria passar também. Então, aceitar foi muito difícil.
diria que o maior desafio foi a aceitação dessa missão. Porque eu acho que isso é uma missão, é um dom. É difícil mesmo, porque a gente sabe como as pessoas são. E essa é a parte mais difícil. Né? A questão da aceitação não era só você consigo mesmo. Sim. Né? Era saber como as pessoas iriam agir com você a partir dali. Com certeza. Então essa é a parte que é bem difícil. De fazer qualquer coisa. Com certeza. Né? Existe algum momento durante essa sua missão de que você, assim, mais recorda? Que foi, assim, um momento que você lembra mais, assim, que fala, nossa... Um momento marcante. Isso, marcante. Eu sempre falo pra todos os meus filhos que, assim, acho que eu tinha uns 2 anos que tinha um terreiro aberto. Foi bem no começo da minha trajetória. E aí eu pensei em desistir. Não quero mais saber, isso é muita ingratidão, esse povo não sei o quê. E nesse dia eu tive um sonho, né? A minha casa, como eu te falei, chama-se Leacé, Xangô Godô, Casa do Caboclo Pena Verde, Senhor Zé Baiano. Porém, esse Leacé só veio depois que eu fiz santo, né? Eu tenho 22 anos de casa aberta, 23, e 16 anos de santo feito, no Candomblé. Então, durante 7 anos eu troquei só Umbanda. E eu tive um sonho com o meu caboclo, onde eu comecei a desistir de tudo. Eu sonhava que aquele índio vinha, muito lindo, bonito, e ele me entregava um cristal, né? E quando eu vi aquele cristal, eu não conseguia olhar, porque era tão claro que doía os olhos. E ele ia chegando aquele cristal próximo ao meu coração, assim, e eu olhava fechando, cada vez que eu ficando mais forte, e ele colocava esse cristal dentro de mim. E ele falava assim, enquanto esse cristal brilhar dentro de você, eu estarei contigo. E isso me marcou, e quando eu penso em desistir, é o sonho que eu tenho, é a relevância que eu tenho. Tanto que depois de Dona Maria Padilha, meu caboclo é uma relevância muito grande. Seu Pena Verde é um espírito, é uma entidade a que eu amo, a que eu venero, a que eu tenho total admiração, porque no momento que eu mais pensei em desistir, foi ele com esse sonho que me trouxe se me revigorou. E até hoje, quando eu penso em desistir, eu lembro disso e eu falo, não, esse cristal ainda brilha dentro de mim. O que Xangô representa na sua vida e no seu terreiro? Na minha vida, Xangô é meu tudo. Xangô é o ar que eu respiro, né? Eu acho que eu não seria nada sem Xangô, né? Xangô é meu orixá, Xangô é aquele que me deu vida e que me dá vida todos os dias. Sustentação, porque não é porque eu sou um pai de santo que eu não tenho problema, são vários. Claro, porque fora você ser pai de santo, você tem uma vida. Sim, e que a essa vida vida né? Não dá pra cheia ser de sem problemas. Sim, então Xangô é minha sustentação. E dentro do meu terreiro, ele é o grande Obáculo, ele é o grande rei, né? Então, ele que direciona toda a casa, espiritualmente falando, e direciona todos aqueles, sejam filhos, sejam clientes, mas todos aqueles que adentram a porta de Xangô, levam a bênção de Xangô para suas vidas, com certeza. Quem foram suas maiores referências espirituais? Minha mãe, né? Como eu falei, a minha mãe foi a primeira referência espiritual que eu tive. A mãe Márcia, hoje em memória, infelizmente, né? Ela estava aqui entre nós, foi a segunda casa de Umbanda, a qual eu frequentei. E eu acredito que foram as 2 referências maiores, minha mãe carnal mesmo, tá? E a mãe Márcia, que foi a segunda casa que eu participei de Candomblé. E acredito que dentro do Candomblé eu não tenho boas referências, assim. Hoje eu tenho, né, o meu zelador Pai Rogério, que foi que me deu o meu 1357. Hoje também estou na casa de Paisás e Luango. Hoje são referências, mas lá atrás eu não tive boas referências dentro do Candomblé, dentro do meu começo de Candomblé, né? E não tenho ninguém que eu ponho como ícone, né? Eu fui para o Candomblé por tal pessoa. Eu fui para o Candomblé por vontade de Xangô. Foi meu santo que me direcionou para o Candomblé. Quando lá estava, né? E depois de um tempo que lá estava, encontrei 2 pessoas assim que, né, deram de comer meu orixá, que deram as obrigações, que se tornaram minha referência, que são aí o Pai Rogério do Ogum, do Axé Ogum Meja, e hoje Paisás e Luango, que é a casa a qual estou no dia de hoje. E no candomblé, uma pergunta minha, na verdade. Minha mãe, ela é candomblecista, né? Desde quando eu me entendo por gente. Minha mãe sempre foi candomblecista. Então, ela sempre falou assim pra gente: ai, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Existe isso mesmo? Em qualquer religião, ou não interessa, assim, ou só de matriz africana? Então, eu não tenho essa fala em casa, tá? Até porque as pessoas têm muito isso, né?
o orixá como algo punitivo, né? Ou até aquela coisa, o mundo diz, o diabo te deu, o diabo vai tomar, né? Você tava lá, você tinha tudo, você saiu, você vai perder tudo agora, você tá me entendendo? E eu não tenho orixá como algo punitivo. Porém, eu penso o seguinte, tudo na vida é gratidão, né? E aí, quando a gente é ingrato, o próprio universo cobra. Sim. Então, se foi Oxum, se foi Xangô, se foi Iemanjá, se foi Pombagira, que me deu várias graças, se eu saio de lá com todo respeito, olha, não tô saindo, não, obrigado Oxum, obrigado Xangô. Agora, se eu saio, a Oxum é o diabo, Padilha, Deus, quem vai estar amarrado? Qual é a minha gratidão? Nenhuma. Então, eu acho que quando a gente é ingrato, não é o orixá que nos tira, é o universo. Eu acho que gratidão é a palavra de tudo. Quando eu não sou grato do meu trabalho, eu vou perder ele. Sim. Se eu não sou grato ao meu estudo, eu não vou conseguir me formar bem, ser um bom profissional. A gratidão é base de tudo. Então, quando eu saio de uma religião mal falando ela, seja ela qual for, eu não dei gratidão. E aí não é o orixá que vai me tirar. É o meu eu. Sim. É a nossa transformação íntima. Eu não fui grato. E se eu não fui grato, eu não sou merecedor. É verdade. Então, eu não acredito em orixá punitivo. Não acredito pelo amor e pela dor. Acredito sim que todo ser humano, todo, tem que ter um caminho espiritual. Né? O corpo tem que estar em equilíbrio com a sua fé, com a sua mente. E quando você não tá, a dor vai chegar. Se você cuida do seu corpo, mas a sua espiritualidade está ali defasada, está ali sofrendo, está ali em sofrimento, está doente, digamos assim, você não vai ter uma vida plena. E aí é onde entra pela dor. Então eu não acredito que não, eu acredito assim, vem pelo amor ou pela dor, por uma fé. Eu acho que quem não tem fé, seja ela qual for, vive na dor. Ou na dor da ansiedade, da depressão, da angústia, porque você pode ter dinheiro, você pode ter tudo e não ser feliz. Porque pra mim, quem não tem um Deus, quem não tem uma crença, não é feliz. Seja ela qual for. Você tá me entendendo? Então, eu acredito nessa fala da sua mãe dessa forma. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas não para a Umbanda ou para o Candomblé. Para uma fé. Para uma fé, uma religião que você se sinta Sim, confortável, vamos dizer assim. isso mesmo. Porque pra mim, quem não tem fé, vai ter uma vida de dor. Ou uma dor física, ou uma dor emocional, ou uma dor financeira, mas vai ter algum campo da sua vida que vai estar em dor. Vai estar porque você vai bagunçado, estar em né? desequilíbrio. Corpo e espírito têm que andar juntos. Nossa, eu não tenho nenhuma religião. Mas eu tenho a minha espiritualidade, a minha fé. Mas aí eu fiquei um pouco assustada. Fiquei, vou confessar. Qual a importância para quem segue o candomblé? Qual a importância? Qual a importância do candomblé para seus seguidores? Sim. Isso. Olha, eu acho assim, como eu falei, é importante de ter uma fé, né? Eu acho que cada um dá para aquele segmento, né, para aquela sua fé, há uma importância. Eu tenho um filho de santo que aparece no terreiro 6 vezes por ano, mas quando aparece, tem uma fé maravilhosa. Aparece de vez para louvar, deixar. E eu tenho um filho que tá todos os dias na minha casa pra fazer fofoca, falar mal dos outros. Adianta o quê? Ah, isso em todas as religiões, não tem jeito, Entendeu? não. Pra olhar a roupa do outro, você tá me entendendo? Adianta o quê? É. Tá? Então, o candomblé é para cada um aquilo que cada um vai buscar. Você tá me entendendo? E o candomblé também dá para cada um, não só o candomblé, como eu digo, a fé, o sagrado, dá para cada um aquilo que cada um traz no seu coração. Eu falei ontem, né? Ontem teve gira de baiana na minha casa, ontem foi quarta, toda quarta teve gira, e eu falei que as pessoas, elas vão na gira comprar uma bênção. E lá não é uma lojinha de bênção. Nenhuma religião é uma loja de bênção. Só o que acontece, porque eu falo que especialmente na Umbanda e no Candomblé, a pessoa tem mania e fala assim, eu tô com um problema de amor. Eu vou juntar aqui R$500 e vou lá pagar o pai de santo fazer a amarração. Um exemplo. Eu tô sem emprego, eu vou aqui juntar um dinheiro que o pai de santo vai dar um ebó, um trabalho pouco, minha vida vai andar. Só que muitas vezes, vamos colocar um exemplo, eu sou manicure, tô sem cliente, aí eu vou lá no pai Marcelo fazendo um trabalho para ter cliente. Mas calma aí, será que eu tô me aperfeiçoando?
Será que eu sou simpática com meus clientes? Será que eu sou pontual com meus clientes? Então, as pessoas elas vão buscar uma graça que elas não se empenham. Ela E tem aí, que merecer, né? Sim, e aí elas não conseguem essa graça e elas saem frustradas, saem falando mal. A culpa é Você do tá- pai de A santo. culpa é do pai de santo. Tá? E a nossa religião é uma religião que ela aceita o homossexual, ela aceita o transexual, ela aceita o bandido, ela aceita o traficante, ela aceita todo mundo. Mas aceitar não quer dizer concordar. Não é porque a gente aceita que a gente fala continua nessa vida. Verdade. A gente acolhe. Mas também é uma religião de transformação. E as pessoas não veem isso. Infelizmente, as pessoas que vão na casa de Umbanda e Candomblé, acham que elas vão pagar e não vão ter uma mudança íntima. Aí quando elas chegam na igreja evangélica, aí sim, eu vou parar de trair meu marido. Vira santo. Aí ela tem uma mudança íntima e automaticamente, através da mudança íntima dela, acontecem as mudanças de vida. E a pessoa acha que é só questão religiosa. Só a questão religiosa não, porque ela mudou. E até uma mudança maior. Muitas pessoas na casa de santo não querem ajudar com R$1. Mas chega na igreja evangélica, 10% de tudo que elas ganham, elas podem estar passando fome, que eu acho muito bonito na igreja. Eu já vi pessoas que catam lixo na rua, falam que pega R$10 por dia, mas R$1 é da igreja. Independente que ela não vai pagar a água, a luz dela, 10% do que ela ganha é da igreja. Agora, as pessoas na casa de santo, elas pagam a mensalidade e se sobram. Não. Primeiro sou eu. E o evangélico, né? Ele tem uma fé muito bonita nesse sentido. Né? Primeiro é meus 10%. Então, é muitas mudanças que o evangélico tem na vida, né? Na rotina de vida, que faz acontecer a graça na vida dele. E que a pessoa que vai numa casa de santo, numa casa de Umbanda, no Candomblé, elas não querem ter essa mudança. Elas não querem ter a mudança íntima. Elas não querem passar por esse processo. Essa mudança que começa com a gente. Com a gente. Eu Com tinha as uma nossas colega, atitudes, eu tinha uma colega Sim. de trabalho que a mãe dela era do Candomblé. E ela falava assim, a mãe dela já falecida, né? Ela falava que quando a mãe dela tava no Candomblé, a casa dela vivia passando dificuldade, era briga. Aí eu virei pra ela e falei, mas isso não é de vocês? Não é seu? Isso não é seu? Não é da sua família isso? Porque a partir do momento que a pessoa, ela sabe que ela é briguenta, ela sabe que ela traz essa discórdia pra dentro da casa dela, ela não é a religião em si. Não tem sentido isso. Você falar que era porque sua mãe era de uma religião de matriz africana, não tem sentido. Não, eu tive o desprazer de conhecer uma pessoa que ela fica na igreja. Dentro da igreja, ela é uma santa. Porque as próprias pessoas da igreja já falaram, nossa, fulana é tão boa, só que dentro de casa era um inferno que ela fazia. Então, assim, as pessoas pensam que é a questão religiosa, mas não é. Porque se fosse, essa pessoa não seria dessa forma. Não agiria como agir com a própria família, sabe? Então, eu acho que as pessoas deveriam de pensar um pouco em como elas agem, para depois poder virar e falar questões religiosas. Sim. Né? Fé e caráter são coisas diferentes. Muito. Você tá me entendendo? E aí tem pessoas que põem a culpa de ser um mau caratismo dentro de uma fé, dentro de uma crença. Ela falava muito mal, sabe? Sim. Muito mal. Só que logo em seguida, quando eu ficava conversando assim, só ela e eu, ela falava que ela era sozinha, então ela foi numa casa e foi lá pra fazer uma coisa pra ela ter um namorado, por exemplo, entendeu? Aí eu ficava, você tá se contradizendo, porque se você reclamou tanto da sua mãe, falava sobre isso, né? Ficava falando que, minha mãe... Mas aí, Amanda, eu também sabia que eu ia dizer pra você, a gente ainda até, infelizmente, tudo vai voltar na história, né? Se você for pensar, hoje eu tenho 2 faculdades, graças a Xangô, né? Eu não sou só zelador, eu sou professor da rede pública estadual também. Formado em filosofia, em letras. Só que você coloca aí o Pai Santo de, nem vou tão longe, de 50 anos atrás, tá? Realmente eram pessoas sem estudos, a maioria deles. A maioria até então, lá atrás, eram negras, tá? Os zeladores de santo, tá?
80, acho que até 50 anos atrás, a maioria eram negras. Então o que acontecia muitas vezes? Elas dependiam de pessoas baterem a sua porta para comer, para sobreviver. E aí muitas sim começaram a vender sua fé. Então assim, você chegou aqui, como você falou, eu quero matar minha vizinha. Tá bom, vamos fazer aqui um feitiço. Porque ou eu fazia aquele feitiço ou eu não comia. Então, infelizmente, também aí, a gente tem uma história muito complicada por detrás disso daí. Uma história que também pessoas da nossa religião, zeladores antigos, infelizmente, têm uma grande culpa para a religião ser o que é isso. Porque muitos antigamente, a única forma de vida que eles tinham era o candomblé. Até porque, assim, o candomblé não era uma religião, até uma casa de umbanda, que eu podia ter que nem tem hoje aberto. Até 50 anos atrás, a polícia entrava e derrubava todo mundo. A polícia entrava e você era preso. Né? Relatos aí no governo de Getúlio Vargas aí, que a polícia estava tocando seu tambor, seu tabaco, a polícia entrava lá e ia todo mundo preso. Então, a pessoa que tocava lá seu candomblé, a sua umbanda, era muito escondidinho. Eram pessoas marginalizadas da sociedade e que viviam ali, dos seus atendimentos, das pessoas que seguiam. Então, muitas vezes, elas começaram a vender realmente a nossa fé. Porque ou elas vendiam a nossa fé, ou elas não comiam, não sobreviviam. Era o único jeito. Você tá me entendendo? Então, também, infelizmente, existem muitos erros na nossa própria história. Né? Que traz tudo que a gente tá falando. Então, calma aí, eu quero matar minha vizinha, então eu vou lá no terreiro. Eu sou casada, mas eu quero o marido da minha amiga, eu vou lá no terreiro fazer uma amarração pra ele. Isso se criou até os dias de hoje. Né? Então, só que hoje a gente está num outro tempo, graças a Xangô, onde existem muitos zeladores sérios aí, desmistificando tudo isso. Calma aí. Você lembra que come casado por quê, minha filha? Aqui não é isso, você tá me entendendo? Ainda bem, né? Então, hoje a religião também ela vem sendo levada de uma outra forma, de um outro jeito. Sim. Isso é muito bom, porque muita gente fala, não, a pessoa vai lá só pra destruir uma família. Não. Ela vai destruir a família indo lá ou não. Mas as pessoas usavam muito a religião pra falar isso. Sim. Né? Então marginalizar, como ele disse. Marginalizar. Realmente. O que você acha que podemos fazer pra aumentar o respeito entre as religiões? Amor. A gente tem que parar de criticar, né? Como eu falei assim, então, cada um encontra Deus de um jeito. Um exemplo, eu quando era da igreja católica, eu adorava a renovação carismática católica. Eu odiava aquela missa bem antiga, tradicional, porque eu gosto de coisa animada, né? Eu sou uma pessoa que eu dou ebó, gritando, que meu pai Xangô abençoe, prosperidade, caminho, sucesso. Eu não sei daquele ebó assim, caminho, sucesso, então eu sou muito animado. Então você vê que quando eu era católico, eu era padre Marcelo, eu erguei as mãos, tem anjos voando, né? Adorava essas coisas animadas. Eu nunca fui daquela missa tradicional. Você tá me entendendo? Faz diferença, né? Sim. O pessoal reclama de ir na igreja católica de ficar... Ai, que sono. Porque é muito maçante. E eu já gostava do tradicional, da renovação carismática católica, né? Estilo o padre Marcelo naquela época ali. Você tá me entendendo? Então, eu me encontro com o barulho do atabaque. Você tá me entendendo? E tem gente que se encontra no silêncio do kardecismo. Bem, falando de espiritualidade, tem gente que adora tomar aquele passe. Eu durmo. Eu fui algumas vezes com a minha ex-sogra no centro de Kardec, eu dormia. Como assim, gente, que negócio sossegado. Então, cada um encontra Deus de uma forma. Sim. Então, se a gente se respeitasse, nos amássemos, acreditasse que cada um encontra Deus de uma forma, Sim. E que demônio não existe, que demônio é a gente. Eu acho que são as pessoas. Eu falo que depois da pandemia, as pessoas mostraram quem realmente são. Que tem muita gente que fala, mas fulano não era assim antes. Não, sempre foi. Só que agora tá mostrando quem realmente é. Sim. Então, demônio é nosso egoísmo, demônio é a nossa falta de empatia, sabe? Demônio é a gente. As nossas atitudes, que são demoníacas muitas vezes. Então, quando eu comecei a acreditar que a religião do outro não tem demônio, né? E todas as religiões deveriam pregar a mesma coisa. Amor ao próximo, lealdade e respeito. Então, quando todos se amarem, quando a gente aprender que cada um encontra Deus de uma forma, mas tá tudo certo, minha filha. É verdade. Eu concordo, viu? De verdade. O que as pessoas mais procuram quando chegam até você? Amor. Amor. Infelizmente,
aquela questão do meu namorado foi embora, e eu não vou negar, né? Eu gosto também de trabalhar essa parte. Mas eu sempre prego na minha casa, eu acho muito legal você ir lá buscar o seu namorado que voltou, se você ama ele. Eu acho muito legal você querer reconstruir sua família, seu marido que foi embora. Mas a primeira coisa que eu falo, vale a pena? Aonde está o seu amor próprio? Né? Isso te faz sofrer? Você não quer isso só por ego? Só pra dizer que tem? Você tá me entendendo? É realmente a sua felicidade, esse amor? Então, a primeira coisa que eu busco resgatar nos meus clientes que me procuram para amor é o amor próprio. É isso aí. Quando o pessoal pergunta assim pra mim, é porque eu dou treinamento em uma empresa, né? E daí o pessoal, no trajeto, né, de direção defensiva, no trajeto o pessoal fala assim pra mim, meu ex tá querendo voltar. O que você acha? Eu não gosto de falar, porque o pessoal leva muito em consideração o que nós falamos. E eu viro e falo, eu acho que você deve pensar no motivo que fez você terminar. Só isso. Porque isso não vai mudar. Isso não vai melhorar. O motivo que te fez terminar, talvez seja o motivo que vai fazer você terminar de novo. As pessoas só realmente mudam quando elas acham que precisam fazer algo diferente. Não mudam pelo outro. É muito difícil de você virar e dizer, fulano mudou porque tá com a pessoa. Não, gente, a pessoa só mudou, só melhorou porque ela achava que precisava mudar uma atitude. E não foi por causa da pessoa em si, foi por causa dela mesma. Sim. Né? E realmente as pessoas têm muito essas Mas coisas. Mas o que as assim. pessoas mais procuram é pra cá. E eu adoro, sabe? Dona Padilha também ama essas coisas aí. Você acredita que a fé transforma a vida de alguém que procura, na prática, o candomblé, umbanda? Eu acho que a fé transforma tudo, né? Eu acho que a fé cura, eu acho que a fé salva, eu acho que a fé pode curar até um câncer, eu acho que pode curar qualquer doença. Eu acho move que montanhas. A minha fé me ajudou a me curar do câncer. Eu acredito. De verdade, a minha fé. Eu via que tinha muita gente que falava assim pra mim, eu tô aqui, a minha força é pelos meus filhos. E daí o pessoal falava pra mim, você tem filhos? Não, não tenho filhos. E o que te faz vir aqui? A minha fé é que eu vou melhorar, que eu vou me curar. Foi isso que me fez continuar. E sabe que eu prego muito no terreiro, meu filho de santo, eu falo assim, além da pessoa vai lá, indica alguma coisa, nem que seja tomar um banho de boldo. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não tem nada. Nada. Às vezes a pessoa que ela tem falta do que fazer em casa, tá arrumando problema onde não tem. Sabe aquele ditado colocando chifre em cabeça de cavalo? Mas às vezes você fala assim, toma um banho de boldo que tudo vai mudar. Ela vai colocar tanta fé naquele banho de boldo que tudo vai mudar pelo banho de boldo. Põe seu nome no açúcar e deixa lá. Ela vai acreditar tanto que aquele nome no açúcar vai mudar. Porque se eu tiver fé que esse copo com água vai me curar, ele pode me curar. Sim. Né? A água Porque benta a que o gente povo falou, usa. É o universo, você tá é fé. A fé, ela é universal, né? Como eu falei, pode ser em Oxalá, pode ser em Jesus, pode ser em Buda, pode ser na natureza, você tá me entendendo? Fé é fé. Quando eu tenho fé, tudo acontece. Então a minha fé cura, a fé transforma, não a fé só no candomblé. A minha fé verdadeira, ela traz toda e qualquer transformação de vida. Qual o significado de cuidar das pessoas dentro do candomblé? Qual o significado de cuidar das pessoas? Responsabilidade, né? Quando alguém te procura, você cria uma responsabilidade com aquela vida. Sim. Eu procuro ser muito responsável com as pessoas que me procuram. Eu acho que a gente tá com carinho em educação, porque eu acho que a pessoa, quando ela vai te procurar, seja por falta de emprego, seja por problema de saúde, até por problema de amor, eu acho que ela vai num momento de desespero, né? Aí que vem a fala que você me falou agora, ou pelo amor ou pela dor. Eu acho que as pessoas, nenhuma procura nenhuma religião pelo amor, seja ela qual for. A gente só procura a religião no momento que nós estamos precisando. Do desespero, Do né? desespero. Então eu acho que naquele momento empatia. Às vezes um abraço, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A forma como você foi recepcionado naquela casa de santo, naquela igreja, faz toda a diferença, tá? Então, primeiramente,
Eu procuro cuidar todos com empatia, com respeito, com educação, com amor. Procuro esquecer os meus problemas naquele momento, independente do que eu esteja passando, mas mostrar para o outro que a vida que a vida é bela, que a vida é bonita, que existe um recomeço, que existe um caminho. Então acho que esse é o primeiro passo. E a partir daí, sim, vamos pro jogo de búzios, vamos pro jogo de carta, vamos chamar a entidade para dar um direcionamento espiritual. Mas eu acho que o primeiro passo é se sentir acolhido, se sentir que você vai ser ajudado ali naquele lugar. E isso vem da empatia, isso vem do sorriso, isso vem de um abraço, você tá me entendendo? Então acho que quando você se sente acolhido ali, né, que você sente que vai resolver o seu problema, já é o primeiro passo. E aí depois, no segundo momento, ele vai ser orientado pelo jogo de búzios, pelas cartas ou pela entidade, o que fazer espiritualmente, se é um ebó, se é um banho, se é um trabalho, para que a vida dela possa andar e caminhar. E principalmente a fé, né? A fé. Qual foi o maior aprendizado que a espiritualidade trouxe para a sua vida pessoal? Amor. Eu aprendi a amar, né? Eu aprendi a amar as pessoas e aprender a amar as pessoas como elas são, né? Porque eu sempre falo que é muito fácil você amar a pessoa boazinha. A pessoa que te agrada, a pessoa que não faz fofoca, a pessoa que é toda certinha, né? E dentro da casa de a gente tem fofoqueiro, a gente tem um leve trás, a gente tem todos os tipos de pessoas. Porém, todos batem cabeça pra você e te chamam de pai. E aí eu sempre falo, eu tenho até alguns problemas em casa, porque assim, tem pessoas que sai, que volta, e alguns falam assim, ai pai, ele não foi fiel a você, eu tô aqui todo esse tempo, e ele volta e você faz uma festa. Eu falo, minha filha, você já leu a Bíblia, o filho pródigo? Você tá sempre aqui comigo. Agora, o que foi, quebrou a cara e voltou, é motivo de festa. Porque foi o que eu te falei da aceitação no começo. Hoje, quando alguém bate cabeça pra mim, me chama de pai, me pede bênção, eu realmente tenho uma responsabilidade como pai naquela vida, né? É meu filho, tá me chamando de pai. Então eu tenho que ser pai de verdade. Sim. Né? Então, quando a pessoa sai, que vai procurar outros caminhos, eu também deixo, eu sou muito livre pra isso. Que aí vai, meu filho. Não adianta ficar ali preso. Sim, entendeu? Porque Mas a pessoa não tá inteira. Mas quando os muitos voltam é motivo de alegria, né? Então eu diria que eu aprendi a amar. Amar as pessoas como elas são. Com os defeitos, com as qualidades, entendeu? A gente aprende a amar os defeitos das pessoas. Sim. Porque você amar a parte boa é muito fácil. Muito. Agora, você conviver com os defeitos, você conviver com a parte ruim é que é difícil. Sim. E é aí onde a gente vê que a gente realmente ama as pessoas. Porque a gente convive com aquele defeito, com aquela coisa ruim, mas a gente sabe que é porque a gente quer aquela pessoa ao nosso lado. Sim. E vindo da verdade que eu falo que terreiro, casa de santo é um hospital, né? Alguém vem pro hospital porque tá sadio? Jamais, né? Passou Então, nem na porta se puder. Sim, o egoísmo, a fofoca, a traição, a ingratidão são doenças. Então, se eu, como zelador de orixá, que falo que sou médico, né, que sou o grande mentor no hospital, não saber tratar com essas doenças, do egoísmo, da fofoca, da falsidade, da ingratidão, que diacho de médico eu sou? Então, eu acho que a primeira coisa foi aprender a conviver e tentar tratar dessas doenças que são as piores. A ingratidão, a fofoca, a falta de fé, a falta de amor próprio, né? Então, eu tive que aprender aprender que são doenças da alma e que se o terreiro é um hospital e se eu sou médico, eu também tenho que aprender a tratar dessas doenças. E eu não posso pegar o paciente que sofre dessas doenças e jogar ele fora e descartar ele. Você tá É me verdade. É verdade isso aí. Como você vê o futuro da religião matriz africana no Brasil? Olha, eu acho que a religião vai vir crescendo muito. Né? Eu acho que, como eu te falei, eu tenho 41, então voltei com 18, tenho 23 anos dentro da religião seguidos. E cresci lá até meus 12, como eu falei, dentro dela. E eu vou colocar aqui o nosso espaço, São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Antigamente, tinha pouquíssimos terreiros. Hoje, só aqui, no raio de 1 quilômetro, você acha 8 terreiros. Nossa, sério? Caramba! Sim, 8 terreiros. Gente. Raio, que eu saiba, tem um escondido, tá? Num raio de 1 quilômetro, aqui, 8 terreiros. Né? Hoje em dia,
Eu mesmo vim pra cá fazer podcast com você com essa roupa. E você vê hoje no mercado aqui, nós temos o da Avó, mercado próximo, que você vai no mercado, você sempre vê alguém de branco. Então, hoje em dia, você vê pessoas andando de metrô de branco. As pessoas já não têm esse preconceito com si mesmas, né? De preconceito. Quem tá na religião vem perdendo o preconceito, né? Pra você ter uma ideia, também falando de história aí, no último censo, o Candomblé e a Umbanda cresceu 20%. Olha! 20%, tá? No último censo. O meu sobrinho, ele passou por preconceito. O meu sobrinho também é da religião, ele passou. E ele, por ter passado por isso pelos próprios colegas, aí ele deu uma afastada. Mas agora, quando ele voltou, agora ele faz questão de mostrar para as pessoas que é a religião que ele escolheu, que é a religião que ele se encontrou e que ele tá feliz. Sim. E A gente até ele conversou teve com um ele, né? processo, né? Ele teve todo esse processo. Tem quantos anos hoje? Tem 23. 23? 24. 24 ele A fez gente agora. conversou com ele sobre isso, né? Eu falei pra ele, né? Qual a importância dessa pessoa que te criticou, que fez essa injúria de religião com você, tem na que sua hoje vida? é crime, né? Qual a Crime. importância? Aí ele, nenhuma. Então por que significou tanto pra você? Não deveria ter essa importância, porque você tem as suas prioridades. E colocar a sua religião em primeiro lugar, ao invés de colocar a opinião dessa pessoa, que foi só uma, ou duas, não sei quantas foram, na frente, é besteira. Então, acho que você tem que pensar bem e ver o que te faz bem. Te faz bem ficar do lado de uma pessoa dessa, que fica te criticando por qualquer ato que você faça? Sim. Mas o Candomblé, o Candomblé, a Umbanda, ela está em ascensão, né? Eu acredito aí que hoje em dia você já não vê, mas tem um despacho no meio da rua. Verdade. Eu acho que a pessoa tem que tá criando uma consciência do que a gente tá falando também hoje. Sim. Que tudo tem um lugar, você tá me entendendo? Ah, tem que lugar pra tem tudo. lugar pra tudo. Então acho que, como eu tô dizendo, acho que essa questão de hoje ter zeladores mais estudados, pessoas que... Então, no começo, antigamente os zeladores não tinham estudo nenhum, né? Os zeladores de 80 anos atrás, 50 anos atrás, eram pessoas totalmente leigas, né? Que só tinham a fé, mas ela não tinha o estudo. Ela não tinha a história, ela tinha simplesmente a fé. Eram pessoas que a maioria não sabia ler nem escrever. Eles só tinham de verdade a fé. Ele foi aprendendo com os E hoje, antepassados, sim, né? os novos zeladores de santo hoje, a maioria dos zeladores hoje tem buscado conhecimento, tem buscado cultura. Então, eu acho que isso está melhorando muito, né? Dentro da Umbanda também, a gente teve também em memória o Rubens Saraceni, que eu não gosto da ideologia dele, sou contra totalmente, mas que trouxe uma ascensão muito grande para a Umbanda, né? Que trouxe cultura para o povo umbandista. Então, eu acho que tudo isso tem ajudado a religião a crescer muito. Sim. Né? Essa questão de uma cultura. Hoje não é só a fé, é juntar a fé com a cultura, a fé com conhecimento. Então acho que essa junção aí de fé e conhecimento, de fé e cultura, está trazendo uma ascensão muito grande a Umbanda e o Candomblé. Então acredito que daqui a 20 anos aí você vai ter uma população de 25% da religião de matriz afro-brasileira, seja Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Omolocô, enfim, todas essas diversidades aí dentro da própria religião. Sim. Mas ela vem crescendo muito, de verdade. A parte esotérica também, o Wicca, né? Toda essa parte é ligada. Eu faço algumas feiras aí, hoje uma feira bem grande, né? Que é o Bazar Místico, né? Então você vê uma imensidão dessa parte do Wicca, do xamanismo, você tá me entendendo? Sabe? Inclusive agora, gente, em setembro eu vou estar lá no Mercado Místico, tá? Que é a feira que eu faço, lá no Clube Home da Paulista. Vão lá. Quem tá naquela região quer me conhecer, eu acho que é 8 e 9 de setembro. Eu vou estar lá no Clube Home da Paulista. Que é esse evento que reúne tudo, sabe? Reúne o xamanismo, reúne o Wicca, sagrado feminino, sagrado masculino, onde dentro da própria religião tem muitas ramificações, né? Então, hoje é difícil você ver alguém que não tenha passado, pelo menos, em alguma dessas ramificações, seja Umbanda, Candomblé, xamanismo, Wicca, né? Mas algo ligado aí à espiritualidade de forma geral. E você tem algum conhecimento sobre voodoo, né? Que o pessoal fala muito, assim. Ai, que negócio pesado, tal. Eu acho que isso é muito mito, né? Eu acho que essa coisa de magia negra,
A gente sabe que existiu, foi o que eu falo, a questão da falta do conhecimento. Mas eu acho que hoje essa coisa de magia negra, de voodoo, acho que isso ficou tão fora de contexto, né? Porque essa questão realmente da cultura, né? Eu acho que teve algumas coisas que se perdeu aí, quando a gente se falava nas bruxas, Inquisição. Acho que algumas pessoas foram colocando coisas que não existiam, né? Você pega a novela Chica da Silva, não tinha aquela velha que criava o diabinho na garrafa? Vocês lembram daquela... Ah, sim. Eu não assisti, mas eu já vi trechos que mostram. Aquele diabinho na garrafa. Então, eu acho que algumas pessoas, elas como eu vou dizer, fizeram meio que uma coisa muito meio que sonhadora, sabe? Que não existia. Ficção, né? Uma ficção, isso é a palavra. E hoje, com essa cultura, como eu te falei, quando se juntou zeladores de santo, babalorixás, mais bem informados, mais cultos, eu acho que muita coisa ficou no passado. Ainda bem, né? Sim. É besteira, gente. Que isso? Tem muitas coisas que eu não boto crença. Essa parte de voodoo, não boto. É mais assim... que eu tava vendo, não é nenhuma coisa assim daqui. É de Cuba, esses lugares assim, né? Que eles têm mais essa religião de voodooísmo, tal, que eu tava vendo. Não é nenhuma coisa assim brasileira, não tem nem sentido. Aqui no Brasil também, esse culto hoje em dia é bem... quase não existe mais, né? Pessoas que falam dessa questão. Hoje se fala em voodoo, mas o voodoo que se fala seria pegar 2 bonequinhos, é um voodoo falso, digamos assim, né? Boneco, gente. Pô, como é que o povo acredita desse jeito? É estranho, né? Mas muito. Tá bom. O que você diria pra alguém que tem curiosidade de conhecer a religião, mas que também tem medo? Conheça que é apaixonante. Você vai sofrer o risco de se apaixonar, né? Mas eu sempre indico as pessoas, antes de conhecer mesmo, de ir até o terreno, leiam, né? Tem um livro que eu gosto muito legal, chamado Mitologia dos Orixás, que eu indico a todo mundo. Tem um livro chamado ABC da Umbanda, que eu acho também que é muito bom. Hoje tem podcast, como de vocês aqui, né? A internet tá aí. Então, veja também a teoria antes de conhecer, né? Depois tente ver o histórico dessa casa, se ela tá ali há muito tempo, né? Se não, né? Tente... Né, para que você não tenha uma má impressão de primeira vez, você tá me entendendo? Então, e vá que com certeza, se você for uma casa séria, tem tudo a ser apaixonante. É bom, que nem você falou, pra dar uma pesquisada e tal, é bom a pessoa fazer isso, mas pesquisar algo sério, não fake news. Sim. Não o que o povo inventa por aí e que não tem nem fonte de onde saiu. Sim. Inclusive, gente, lá no meu Instagram, eu sempre posto algumas coisas de ensinamento, de aulas, né? Bom, eu tô ali, ó, na live ali, com os seguidores ali, entendeu? Que é tudo conhecimento, então procure, assim, achar um espelho dentro da religião, né? E seguir essa pessoa, buscar conhecimento dessa pessoa e depois vá realmente ali a uma casa de culto, vai assistir uma gíria, vai assistir um xirê de candomblé. Mas vai com o coração aberto, vai ter preconceitos, que será encantador, tenho certeza disso. Eu acredito que quando uma pessoa vai conhecer uma religião, ela tem que ir de coração aberto. Mente e coração aberto, né? Porque se já for pensando, mas vai ter isso, mas vai acontecer aquilo, fica em casa. Nem sai de casa pra procurar nada. É melhor. Assim evita muito estresse também, né? Bom, você já falou aqui do projeto que vocês têm de levar a comida pro pessoal de situação de rua, já falou das crianças, que também era uma pergunta que tinha aqui mesmo. Inclusive, então te ajuda já aí, né? Já vou aproveitar o espaço. Fique à vontade, pode falar. A nossa escola de Mião não tem data correta ainda, mas aí no final, ou é 28 de outubro, até o dia, entre 28 de setembro, entre 28 de setembro e 12 de outubro, vai ser a festa de cosmo em casa. Então, estamos pedindo doação de doces, refrigerantes, descartáveis. Também aceitamos doações aí, se tiver algum empresário que assiste vocês, algum mercado que assiste vocês. Doação de arroz, feijão, óleo, enfim, tudo que compõe esses itens básicos para que a gente continue esse projeto, né? De fazer as doações para os irmãos em situação de rua. Porque algumas semanas eu tenho frango, mas eu não tenho marmitex, eu não tenho arroz, então... E assim, eu não tenho, gente, nenhuma ajuda governamental, tá? Tudo uma ajuda de pessoas
seguidoras da religião, simpatizantes, ou até pessoas que simplesmente querem fazer a caridade, independente da crença a qual professa. Então, todo esse trabalho social que eu faço em casa é tirado dos filhos de santo, do meu bolso mesmo, ou de pessoas de bom coração que fazem doações. Então, toda doação, arroz, feijão, óleo, macarrão, né? Toda essa parte higiênica, a gente leva também sabonete, pasta de dente para eles, né? Nesse frio, estamos levando cobertores e agasalhos também. Tá demais esse frio. Então, toda e qualquer doação é muito bem-vinda à Casa de Xangô, né? E para esse mês de setembro, doces, refrigerante. Gente, mas é doce de herê, sabe aquele docinho de abóbora, aquela cocada, o gibizinha, aquela casquinha de sorvete com a Maria Mora que a gente chama de Maria Fumaça. Esses são os doces mais cultuados na festa de E nem é muito caro, né, gente? Não. Então, você que tá assistindo aí uma pela outra, quer doar, me chame pelo WhatsApp 11 96826 9321. 11 96826 9321. Me segue pelo Insta. Nós vamos marcar. Marcelo, que aí com certeza vai ter como você doar aí pra gente. E com certeza a caridade, a melhor é boa, a caridade ultrapassa fronteiras, né? O amor salva, amor cura, amor transforma. Com certeza. Doar pra quem precisa também é um ato de amor. E lembrando, tá, gente? Não é porque vocês vão doar que pode ser qualquer coisa. Doe o que você usaria, o que você comeria. Porque doar feijão velho que você pegou numa cesta básica e tá lá fazendo aniversário, joga fora, não dá pra ninguém. Não serve pra você, não serve pros outros. Vamos ser gentis, vamos dizer assim, de doar o que serve pra você. Porque uma pessoa que está precisando, não é porque tá precisando que tem que comer qualquer coisa. Então a gente tem que se pôr no lugar do outro e fazer o certo. O certo é você doar algo que realmente vai fazer diferença na vida de alguém. Doar roupa, não doa rasgada. Não doa sapato que você nem já sujo, quer jogar né? fora. Sujo não, gente, pelo amor de Deus. Você vai lavar sua roupa, lava aquela. Não vai mais usar? Guarda numa sacolinha, mas tá limpinha, sabe? Eu uma vez tava passando na rua e eu tinha saído do restaurante, não comi tudo, aí o pessoal colocou numa marmita. Aí eu passei, tinha um rapaz lá, perguntei se ele queria. Aí ele falou, não, aceito. Falei, não, mas é tal coisa. Ele falou assim, não, moça, qualquer coisa. Falei, não é porque alguém tá doando pra você que você não tem o direito de escolher. Porque eu acho que, por mais vulnerável que seja a situação da pessoa, a gente não pode forçar ela a nada, cara. Sim. Não dá pra simplesmente falar, toma aqui, é o que tem. Não dá. E eu acho que as pessoas precisam melhorar isso. Né? Não dá algo que tá velho, que você não quer, tá, toma aqui. Não é assim. É o amor, né? É o amor. É isso. Eu não posso... É aquela coisa, a pessoa tá sofrendo e ainda fazer ela sofrer mais ainda. Sim. Porque você tira a dignidade dela, Sim. né? É horrível isso. Por mais que a pessoa esteja precisando, vamos pôr no lugar da pessoa. Sim. Né? Eu não ia querer receber esse tipo de doação, então eu não iria fazer. Eu sempre falo que em casa, a comida que eu dou de segunda-feira é a comida que eu janto. Porque é tudo feito com amor, com carinho, você tá me entendendo? Então a comida que a gente dá é a comida que eu como. Sim. Naquele dia. Você Sim. tá me entendendo? Então acho que isso é muito legal. Dar para o outro aquilo que também serviria para mim. Sim, com certeza. Né? É o básico. Especialmente na questão do alimento. Né? Às vezes roupa, né? Às vezes tem um rasgadinho, mas infelizmente a gente vê que as pessoas que estão na beira do rio, aí, que estão andando andarilho, se tem uma coisa boa, tem que ter onde guardar. Né? Então, mas a roupa tem um rasgadinho ou outro, a gente até leva, você tá me entendendo? Porque tem pessoas, tem até pessoas e pessoas de doação. Sim. Tem a pessoa que tem a sua casinha, tá numa situação difícil, dá uma roupinha melhor. E tem um andarilho de rua, qualquer roupa vai ser roupa pra ele. Porque ele não tem onde se trocar muitas vezes. Então, estando limpinha, cheirosinha, né? Pra ele estar limpinho na rua, tudo bem, né? Mas a parte de alimento, que nem eu recebi uma doação de café um dia desses, colega.
sabe aquele café que é imbebível? Eu falei, não, gente, eu devo jogar isso fora, porque não tem condição. Então, é isso que eu falo. É um café Como? que ele é pior do que chamate, sabe? Então, gente, não faz sentido um negócio desse. Eu Você falei, fala gente, que isso- quer doar, vamos doar de verdade, né? Sim, porque você vai tomar um café pra alguém, você fala, que vontade de tomar um café, ganhei um café. Ai, meu Deus, Aí vai vou tomar. fazer esse café, que tanto tempo eu não tomo café. Ela põe aquilo na boca, ela vai tomar, você tá me entendendo? Então eu não tô matando a vontade de alguém de tomar café. Eu tô com um sentido de dignidade, porque ela fala assim, Sim. nossa, gente, eu não tenho dinheiro pra comprar um café e ainda ganhar um café desse intomável. É isso. Você tá Eu me acho que entendendo? quando uma pessoa faz uma doação dessa, ela tá tirando a dignidade da outra pessoa, ela tá tirando o direito dela de ter algo que seria bom pra melhorar aquele dia Sim. que ela teve ruim, a situação dela que tá difícil, que poderia melhorar por um café bom que ela sente e Gente, fala, tô lembrando, tomando tá? café. Aí quem tá ouvindo, nem eu tô tomando União, né? Nem eu tô tomando Pilão, né? Mas um Pelé, né? Um Seleta, Sim, né, gente? sim. Não precisa ser o Pilão também, não, tá, gente? Quem tá ouvindo pode falar assim, não, esse café agora nem eu tô tomando União. Nem eu tô tomando, tá tão ou caro. Pilão, eu vou doar um Pilão, né? Então, mas é que aquilo- você tomaria, que seja o Sim. mínimo possível daquilo que você tomaria. Sim. Né? Hoje nem eu isso. tô tomando Pilão também, que tá muito caro, né? Mas a gente toma um café que pelo menos seja com gosto de café. Sim. Não um café que seja com gosto de Madeira torrada. madeira torrada. Faz diferença. Sim. Né? Não é porque a pessoa tá numa situação triste e vulnerável que ela precisa passar por isso. Isso mesmo. Né? Então, gente, põe a mão na consciência, tá? Por favor. Se você tivesse que resumir a sua missão em uma frase, qual seria? Nossa, essa agora... Profunda. Essa foi profunda. Minha missão é uma frase. Amor ao próximo. Eu acho que se você não tem isso, eu acho que está na religião errada. Especialmente na missão errada. Sim. Porque o Babalorixá, que ele não ama o seu próximo, ele não consegue nada. Então, resumir a minha missão em uma frase seria amor ao próximo. É isso aí. Gostei. Perfeito. Entendeu? Gostei. Porque eu acho que tudo gira em torno disso, né? Tudo. Se você não consegue ter esse amor, ter essa empatia, foi tudo que a gente falou aqui desde o começo, né? Tudo em vão, né? Se você não consegue fazer isso, fica tudo em vão. Sim, Fica tudo sem significado, tudo sem nexo pra gente. realmente. Mas foi um prazer participar com vocês aqui, tá? Ah, eu Roga a tenho Deus uma e chama muito pergunta, ó. sucesso a vocês. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. O que você diria pro Marcelo daqui 10 anos? Qual o recado que você daria pra ele? Nossa, vocês estão muito profundos, Gente. meninas. Qual o recado né? você daria pra ele? Qual o recado que eu daria ao Marcelo? Não se arrependa de nada que você tenha feito por amor. Porque às vezes dá esse arrependimento, tá? Às vezes não hoje. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou olhar e falar assim, nossa, Marcelo, eu tô com 41, vou estar com 51. Quantas vezes eu não deixei minha filha hoje em casa para atender um cliente? Quantas vezes eu não deixei minha mãe de passear, de viajar para estar dentro da religião? E eu tenho certeza que algum dia lá na frente, em algum momento, eu vou me arrepender disso. Sim. Então, o recado que eu deixaria hoje para o Marcelo, nunca se arrependa. Tudo que você fez foi por amor ao sagrado, por amor à religião. Então, não deixe nunca o arrependimento bater a sua porta. Você fez por orixá, você fez por amor. Nossa, gostei, hein? Ó. Muito bom! Bom, gente, nós ficamos por aqui. Adorei o papo. Muito Eu obrigada também. por aceitar o nosso convite. Foi muito informativo, Muito. muito tudo, assim, porque a gente tá querendo fazer essa de religião, de religiosidade, pra quebrar esses tabus, né? Pra não ter mais essa questão das pessoas pegarem e falarem, ai, essa religião é tal coisa, essa religião é tal... Não, a gente quer entrar nessa questão pra poder quebrar isso. Que Então bom. foi muito bom, foi excelente, eu adorei. Eu Que gostei bom. demais. Fico grato, né, por ter contribuído com vocês, com o podcast de vocês, com as pessoas que estão ouvindo. E espero de verdade que a gente possa ter ajudado a quebrar esse mito aí, né? Entender que o Candomblé, que é Umbanda, não é do demônio, que o demônio é a gente, que o demônio é a nossa falsidade, a nossa intolerância, o nosso desamor, a nossa hipocrisia, você tá me entendendo? E que não existe religião demoníaca. Existe pessoas demoníacas, Isso corações demoníacos, mente demoníacas. Que o demônio não existe. Como Padilha mesmo fala, o capeta não tem chifre nem rabo. O capeta é a nossa vaidade, o capeta é nosso luxo, o capeta é a gente querer aquilo que não é nosso,
aquilo que não está na nossa vida e não está no nosso destino. O inferno não existe, o inferno vocês vivem aqui na Terra. Porque da onde eu venho, um respeita o outro. E aqui ninguém respeita ninguém. Então, isso é fala de Dona Padilha que eu levo pra vida. Né? Falam que eu moro no inferno, mas inferno vocês vivem aqui. Porque da onde eu venho, se existe respeito. Da onde eu venho, todo mundo sabe quem é quem. Lá não tem falsidade. Lá não tem deslealdade. Então o inferno é essa terra de vocês. Aqui é o inferno, ela fala. Caraca. Ela sabe, né? Ela do que tem tá razão. falando. Ela tem toda razão. Outra coisa, se alguém quiser ir conhecer a sua casa, pode passar o endereço para eles, para procurarem e conhecer. Vamos lá, gente. Rua Via de Pedestre, Pedro Augusto Reais, número 34, tá? Fica aqui em São Miguel Paulista, Zona Leste. Próximo que é subprefeitura, dá uns 400 metros da subprefeitura. É uma ruinha sem saída. Então, geralmente, quem põe no GPS, eu sempre falo pra colocar Édipo Feliciano 31, que é a rua de baixo de esquina. Aí tem a casa da esquina, é só subir a ruinha sem saída. Que mora o terreiro fica numa ruinha sem saída, que é a rua Via de Pedestre, Pedro Augusto Reais, 34. Mas como eu falei também, vocês sabem que ia colocar aí, né, o meu Instagram. Sim. Lá no Instagram vai ter todas as informações, dia que tem gira, horário, dia das festividades, né? A questão do meu jogo de búzio, atendimento com entidade, né? Podem também me chamar pelo WhatsApp, que vocês vão colocar aí também. Vamos. Então, podem me chamar, que eu terei o maior prazer, né, em tirar todas as dúvidas de vocês. E será um prazer receber as pessoas aqui. Ainda me fala assim, ó, vi você lá no podcast, vai pela outra, hein? Pode falar, hein, gente? Bom, gente, muito obrigada por nos acompanhar. Espero que vocês gostem também desse episódio, como vocês vêm falando pra gente que estão gostando. Eles Adoram comentam quando bastante. vocês comentam, Comentam. adoram quando vocês mandam mensagens. Eu sempre respondo todas. E podem mandar mais, que estamos aqui pra isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Axé. Obrigada.